O basquetebol é um esporte coletivo jogado por duas equipes com 5 jogadores cada. O objetivo de cada equipe é marcar pontos na cesta adversária e impedir a outra equipe de ganhar o controle da bola ou marcar pontos. Surgiu em 1891, nos Estados Unidos. Seu criador foi James Naismith, professor de educação física da Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts. O primeiro jogo que se tem conhecimento e registro foi realizado em 1892. O Brasil foi o 5º país do mundo e o primeiro da América do Sul a conhecer o basquete em 1896. Então, tem várias formas de seleção de atletas. Uma, tem um associado que entra na escolinha do Minas bem novo, bem jovem, com 7, 8 anos, uma escolinha que tem para todos os associados que têm interesse em basquete. Um aspecto é o associado desde muito novo, entrar para o basquete. Outro aspecto, todo ano existe uma peneira geral, que é anunciado na rádio, no jornal, na televisão, na internet, que é se você tem interesse de entrar no Minas, você pode vir fazer um teste. Geralmente é do sub-13 ao sub-15 que anuncia a idade, que é uma idade que ainda dá para você desenvolver em uma pessoa, mesmo que não tenha nenhum contato prévio, você ainda consegue desenvolvê-la para chegar ao alto nível. E outra forma são pessoas indicadas, por exemplo, um clube em São Paulo tem um atleta que gostaria de fazer teste aqui, aí ele vem, especificamente um atleta, e treina junto com a categoria, e aí a gente dá o aval se tem o nível ou não, se é importante ou não. Então, o acompanhamento psicológico ele é feito, na minha visão, de duas formas. Uma, o próprio treinador dando feedback aos atletas, né, pela nossa experiência, pela nossa horas de voo na quadra, vamos dizer assim. A gente dá os nossos feedback relacionados a questões técnicas, táticas e de tomada de decisão. E o Minas tem uma estrutura de alto nível relacionada à psicologia esportiva, profissionais específicos para essa área. Então, existem palestras quinzenais sobre algum tema da psicologia, sobre ansiedade, sobre baixo nível de energia antes do jogo. Alguns meninos ficam apáticos, outros ficam muito ansiosos. Então o Minas tem especificamente um departamento de psicologia esportiva e os treinadores fazem o filtro de quem está precisando. Ele fica inseguro, esse é muito enérgico, tem que abaixar um pouco a energia dele, mas o básico o treinador pode ajudar também. Então tem esses dois caminhos aí que eu sinto que os atletas estão bem estruturados hoje aqui no Minas. No passado, eu fui atleta no passado aqui, não era tão forte a parte da psicologia esportiva. E até não podemos nem julgar muito, porque não se dava tanta importância. Não se via o atleta como um ser biológico e que pode ter medo, que pode errar, que pode estar ansioso, que está com algum problema em casa. Se via o atleta como um super-homem. Existe uma discussão muito grande do alongamento, aquecimento. Minas faz um trabalho de flexibilidade relacionado à fisioterapia com prevenção de lesão, mas a gente usa muito mais o aquecimento. Eu uso o aquecimento, aspecto fisiológico, de aumentar o batimento cardíaco, articular e técnica do basquete ao mesmo tempo. O treinador do futuro hoje ele tem que ser muito eficiente em relação ao tempo. Nós temos 1h30 de treino, então se eu ficar 20 minutos é só aquecimento físico, não, eu estou perdendo tempo, eu posso fazer o físico, técnico e tático ao mesmo tempo. O basquete, a gente tem o privilégio, né, de ser um esporte com muitos fundamentos, né? E se você pensar numa variável de 1000 fundamentos, você põe 2000 porque tem que ser com a mão esquerda e a mão direita. Alguns fundamentos a gente faz a manutenção, porque a gente sabe hoje, né, na aprendizagem neuroanatomia, que se você não usa muito um membro ou um movimento, o seu corpo vai atrofiando aquele movimento e você vai esquecendo como que se faz e vai perdendo o controle motor. Então alguns exercícios a gente faz como manutenção. E outros a gente faz como aprimoramento, por exemplo. Faz mais rápido, ou tem a performance, acertar tantas vezes. Mas a questão dos fundamentos do basquete, por serem tantos, e mão direita e mão esquerda, que a gente vai fazendo um escalonado, um planejamento, para que todos sejam passados sempre, para que não fique nenhum para trás, mas com predomínio em alguns, né? Passe, o passe mais usual, que é o passe de peito, o passe quicado, arremesso em movimento, arremesso marcado, arremesso livre. Alguns têm o predomínio, mas é muito importante que use todos, porque no jogo é muito dinâmico, ele pode precisar de um fundamento ali dinâmico e que ele tenha que estar com o gatilho neural para ele conseguir realizar um movimento bem eficiente.
uma das partes mais importantes do jogo é a defesa. Logo em seguida o ataque. Qual que é mais importante? Não sei. Mas o conceito atual esportivo é defesa. Tá ganhando do ataque. Uma defesa forte vence campeonato. Já ouviu falar essa frase? Um bom time ofensivo ganha jogo. Um bom time defensivo vence campeonato. Então aí depende um pouco da idade. Quanto mais jovem, é a defesa individual que predomina. É importante o atleta saber marcar no 1 contra 1, saber todos os conceitos, todas as variáveis, porque no futuro ele vai acabar. O resumo do basquete é 1 contra 1. São 5 contra 5, mas em momentos fracionados do jogo é 1 contra 1. Então no sub-13, por conceitos até de formação do atleta, o individual é totalmente predominante. Até o campeonato proíbe que se marque outro tipo de defesa, que é a defesa zona. A defesa zona, ela facilita o mau marcador. Se você for batido, tem um coleguinha bem próximo que vai conter o atacante. Então isso não é bom no sub-13, até o sub-13. É bom que seja 1 contra 1 e se eu for batido, putz, eu deixei meu cara passar e a gente tomou a cesta. O colega que faz ajuda está distante. No sub-16, que já é mais complexo, o jogador tem que saber vários conceitos defensivos. Individual, que é o alicerce, e os conceitos de zona, 2-3, 3-2 são muito comuns. Hoje em dia tem muita defesa híbrida, que é a junção do individual com a zona de acordo onde a bola está. São os conceitos mais novos hoje. E aí, avançando ainda mais no alto nível, se o jogador X está com a bola, marca de tal forma. Se está no Y, marca de tal forma. Se está no Z, de outra forma. Então olha como que o jogo está dinâmico e complexo. E a gente compara até com uma tabuleira de xadrez no basquete. De tanta tática e técnica, quem é um leigo assistindo não imagina. Defesas mais comuns, individual, e por zona 2-3, 3-2 são as mais comuns, assim, vamos dizer assim. Então, eu acho que qualquer esporte sistematizado, ele ajuda muito na formação do ser humano. Eu me considero um fruto total do esporte, disciplina, perseverança, né? Eu joguei muitos anos até certo nível. Eu sou uma outra pessoa por eu ter a experiência de 10 anos de atleta. O esporte, cara, ele transforma mesmo a humildade, a concentração da pessoa e essa relação com os colegas, do erro, do acerto. Eu acho que é um grande momento para qualquer pessoa estar no meio esportivo, ainda mais sistematizado como o alto nível, né? O esporte te ensina que tudo é um processo e a batalha é sempre você com você mesmo. Não adianta pôr a culpa no X, no Y, no Z, e quantos arremessos você dá por dia? Quantos arremessos você está errando e acertando? Primeiro você aprende a olhar para você, para depois expandir e compreender os outros tipos de erro. Então eu acho que é fundamental o esporte em si, mas o esporte coletivo basquete também como um grande transformador de personalidade. Está muito esperançoso, né? Porque querendo ou não, a gente tem que torcer para a nossa profissão, torcer para o basquete. É um sonho nosso que o basquete continue melhorando na questão até social, de demanda, de mídia, de marketing. Então a minha torcida é que ele vá muito bem. Mas a realidade é diferente, né? Infelizmente, os países de primeiro mundo, de conceitos de formação esportiva completamente diferente do nosso, eles estão anos-luz na nossa frente. Eu estou muito esperançoso que façam um bom campeonato. Não estou esperançoso de verdade. Segundo Kauer, 1989, treinamento esportivo é o processo ativo, complexo, regular, planificado e orientado para a melhoria do aproveitamento e desempenho esportivo. Todo treinamento deve ser específico para a modalidade esportiva praticada pelo atleta. Os objetivos do treinamento esportivo são melhorar capacidades, habilidades, características e até mesmo atitudes de atleta. O basquetebol, como ele é um esporte intermitente, então a gente sempre trabalha em cima de exercícios mais explosivos, com maior velocidade, né? Então a preparação que eu faço para eles, o treinamento que a gente propõe, é sempre dentro da especificidade do esporte. Então todo tiro, todo salto que ele faz, eu tento colocar junto com o movimento técnico do esporte em si. Faz um salto com um arremesso, se ele faz um tiro de velocidade, ou com um tiro de velocidade com mudança de direção e uma finalização. Então sempre eu tento colocar os exercícios que eu quero trabalhar, juntando a especificidade do esporte, sempre com movimentos técnicos. A parte da musculação, eu separo dependendo da idade, né? Mas vamos falar aí em todo, eu separo ele com início na ficha ali de musculação com movimentos de resistência, que é
mais para adaptação articular. Depois a gente vai fazendo a progressão de carga até chegar na força máxima e força explosiva, que aí eu mantenho o restante do ano de força explosiva e força máxima. Eu não fico muito preocupado com hipertrofia e ficar hipertrofiando eles o tempo inteiro. Só se tiver algum atleta que há necessidade de ganhar massa. Na verdade, o treinamento esportivo de qualquer esporte tem que ter a junção disso. O atleta conseguir render, ele precisa ter um VO2 bom, ele precisa resistir aos lactatos. Então, é uma junção completa disso aí, só que a gente passa por fases, né? Então, a gente tem uma avaliação para ser feita, para a gente ir melhorando cada um dentro do que tem sua necessidade. O menino, às vezes, precisa de um trabalho a mais na academia ou na preparação física em si. A gente, às vezes, até abdica um pouco dos treinos técnicos e táticos para focar na parte física dele, para ele sempre acompanhar o grupo ali. Então, dificilmente vai ter um cara muito abaixo dos outros, né? A avaliação aqui no Minas, a gente tem um protocolo que ele é feito de três vezes ao ano. Então, ele é feito na pré-temporada, bem no início, o intermediário, que é bem agora no meio da temporada, ali um pouquinho antes das férias, e um no final da temporada, bem próximo ali do término dos campeonatos. Foram bem divididos, cada modalidade tem seus testes específicos, então são exercícios bem específicos de cada modalidade. Foi acertado com a fisioterapia, com o departamento médico, com a preparação física. Com os resultados dos testes, a gente consegue ver quem que está acima e quem está abaixo, quem precisa melhorar, quem que não precisa. Então a gente faz análise, a gente tem um departamento de análise científica que pega os dados, limpa os dados, passa para a preparação física o dado limpo. O atleta X precisa melhorar o VO2, o atleta X precisa melhorar a força de tríceps. Então eu pego esse dado e nisso eu trabalho individualmente com o cara. E também com o grupo. Se o grupo mostra, o maior percentual mostra com o VO2 baixo, a gente vai mudar o treino para aumentar o VO2 desse grupo todo. Mas normalmente ele é feito individualizado. Aqui no Minas a gente tem todo o aporte para isso. Então nós temos a nutricionista esportiva, na verdade são duas, e uma fica por conta da ponta, que são os atletas profissionais, e outra por conta dos atletas da base. Eu, preparador físico, estou sempre comunicando com ela, eu estou sempre pegando no pé dos caras para ter consulta com ela. A alimentação que eles fazem é muito importante para o rendimento deles na quadra e importante para mim também. Então, se eu estou querendo dar um treino para o cara não se alimentou, não tem a demanda energética, então ele não consegue treinar. Então, isso me preocupa muito com a questão alimentar, até de suplementos e tudo mais. Até em viagens, a nutricionista me passa alguns suplementos, eu levo comigo, e dependendo da alimentação que o hotel fornece ou um lanche, eu complemento com algumas coisas que eu levo. Então a nutrição no esporte hoje é essencial no meu ponto de vista. Assim, me ajuda tanto quanto o rendimento, tanto quanto a recuperação dos atletas.